Agora estudando aqui, né, novamente aqui. Agora a gente tem tipos booleanos. Ó, em tipos booleanos não, né? Em tipos de dados em Python. Aqui no W3 School. Onde eu estou relembrando o que eu estava estudando. E depois eu vou estudar, continuar meus estudos, né? Progredindo nos estudos. Mas é mais para avaliar o site. Eu estou fazendo esse vídeo aqui como uma avaliação do conteúdo do site. Então vamos lá, começando. Tipo de dados integrados, que vai ser esse aqui. Na programação, o tipo de dado é um conceito importante. As variáveis podem armazenar dados de diferentes tipos, e diferentes tipos podem fazer coisas diferentes. Por exemplo, o tipo de texto pode ser armazenado dentro de uma variável, e o tipo inteiro, né, que é um tipo numérico, né, tipos numéricos, que é um int, por exemplo, pode ser armazenado também numa variável, e ele tem função diferente do que o tipo de texto, já que ele é numérico, né, o tipo dele é numérico. Temos aqui os tipos, tipo string. Tipo de texto tem o string, tipo numéricos tem o int, o float, o complex, tipo de sequência tem o lista, tupla e range, tipo de mapeamento tem o dict ou dicionário, tipos de conjuntos tem o set ou frozen set, tipo booleano tem o bool, né, que é de booleano, bool, tipos binários tem o byte, os bits, ou bit array ou memória view, que são todos esses daqui. Podem ser armazenados dentro de uma variável, um booleano, um dicionário, uma lista, todos eles armazenados dentro de uma variável. Bom, obtendo o tipo de dado. Você pode obter o tipo de dado de qualquer objeto usando type, uma função chamada type. Isto é, vamos fazer aqui. Essa função faz o seguinte. Supondo que você queira saber o tipo de uma variável. O que tem dentro dessa variável? A gente vai criar aqui uma variável x com 5 e uma variável y também com 5, só que entre aspas. A gente vai escrever na tela type, colocar aqui x e print, outro print type, y, e vamos mandar exibir na tela, né? Aqui eu vou escrever na tela o tipo de x. Você pode ver que os dois, dentro de x tem 5 e dentro de y tem 5. Então você pode pensar, então vai exibir a mesma coisa. Se o x aqui é inteiro, esse daqui também é inteiro. Só que não. Apesar também de ser um número inteiro, o Python não reconhece aqui, ó, a classe do primeiro, que é o x, é int, e a classe do segundo, que é o y, é string. Certo? Aqui, ó, primeiro eu passei isso e ele exibiu isso, que é inteiro, a classe é inteira. E a classe do outro é string, né? O tipo dele é string, tipo de texto. Por quê? Porque por mais que esse seja 5 e esse daqui também, tudo que tiver entre aspas é lido como texto. Então tudo que tiver entre aspas vai ser uma string. Agora, se eu tirar as aspas, ele vai exibir na tela classe int e classe int também. Aí, ó, classe int, classe int. Isso serve para qualquer tipo de... tipo classe do tipos de dados, né? Para qualquer classe de dado, qualquer tipo de dado, por exemplo, esse 5 aqui, ele é um 5, esse daqui também é 5. Só que ele tem esse ponto, ele tem ponto flutuante. Então ele vai exibir na tela int float. O tipo desse primeiro é inteiro e desse daqui é flutuante. É como se eu fizesse 5.3, entendeu? Só que esse daqui é com 0. A quantidade dentro dos dois é o mesmo. Esse daqui tem 5. É lido como 5. Esse daqui também é lido como 5. Porém, ele é um 5 flutuante, né? Com ponto flutuante. Então, se a gente fizer isso aqui, a gente consegue ter até uma boa noção, né? Colocar um 5 entre aspas. E a gente vai ver. Mandar exibir na tela aqui. Print. Type. Se mandar exibir na tela o tipo de Z, ele vai exibir primeiro classe inteiro, depois classe flutuante, aqui, ó, classe int, classe flutuante, né, float, e classe string, que é de texto. Vamos lá. Definir o tipo de dados. Em Python, o tipo de dados é definido quando você atribui um valor a uma variável. Exemplo: x recebe olá mundo. DataType, o tipo de x aqui, ó, é exatamente o que ele estava falando. Em Python, o tipo de dado é definido quando você atribui um valor à variável. Você pode ver que eu coloquei entre aspas, então se está entre aspas é uma string, é um texto. Então o tipo é
string. X recebeu 20, então é int, porque não tem ponto flutuante. X recebeu 20.5, então ele é float, porque ele tem ponto flutuante. X recebeu 1J, aí é complex. Por quê? Porque ele, né, não é nenhum, ele não é só um número, né? Ele é alfanumérico. Ele não é só número, né? Ele não é só numérico e nem é só alfabeto. Então ele é alfanumérico. X recebeu uma lista. Aqui, ó, isso daqui é a criação de uma lista. Tudo que tiver entre colchetes aqui são itens da lista. Então, X recebeu colchetes e qualquer coisa que tem dentro dele, se receber, por exemplo, vou fazer exatamente o que está escrito aqui, ó. X recebeu qualquer coisa, escrever assim, coisa. Esse daqui a gente está usando para criar uma lista. E se a gente mandar exibir na tela o tipo, obviamente, como já é de se esperar, vai exibir list, classe list, que vai ser exibido. Mandar exibir na tela. Opa, acabou acontecendo algum erro. O que aconteceu? Ah, tá, é porque eu esqueci de fechar aspas, né? Eu abri aspas, mas não fechei. Com aspas fechadas não vai exibir nenhum erro. Aqui, ó, a classe é lista. Porém, como eu disse, você não precisa ter nada dentro. Só de ter o colchetes, isso daqui já se torna uma lista. Isso daqui já é uma lista. Se tem um colchete abrindo e fechando e não está entre aspas esse colchete, ele é lista. Por quê? Porque se ele tiver entre aspas, ele vai passar a ser um texto, né? Vai ser uma string. O Python vai reconhecer isso como texto. Que é o string. Basicamente isso. Aqui é o X recebe, é a mesma coisa praticamente. Tupla é a mesma coisa praticamente do que lista. Tem algumas diferenças, mas daí a gente vai ver depois. Mas a diferença principal é que não é colchete. É esses parênteses. Ao invés de colchete, você usa parênteses. Aí é uma tupla. Esse daqui é o tipo range. Você pode ver aqui escrito range. 6. A gente vai ver mais sobre o range depois. Principalmente na criação de função. Ou de... como é que mesmo fala? Loops, né? Em Python. De repetição, estrutura de repetição. A gente vai ver mais sobre isso. Aqui, ó. X recebe... Isso daqui é praticamente também a mesma... Praticamente, não é a mesma coisa, mas é praticamente a mesma coisa que lista e tupla. A diferença também principal é que está entre colchete. Então é um dict, né, de dicionário. Esse daqui também poderia ser considerado um dicionário, só que ele é um pouco mais diferente. Você pode ver aqui, por exemplo, por isso aqui, né? Então esse aqui é um dicionário, mas não é, é um set. A gente vai ver mais sobre isso também depois. Frozen City, aqui ele está dando uma função. Então é um Frozen City. O tipo dele é Frozen City. True, que isso daqui é importante. True, valores booleanos que eu não destaquei no início, é tudo que for true ou falso. Então, por exemplo, assim, se eu escrever algo aqui true, lembrando, para constar, o true de verdadeiro tem que ser com T maiúsculo e o F de falso, Y eu vou colocar aqui false, tem que ser com F maiúsculo também, porque se for com F minúsculo, você pode ver que ele não fica azulzinho, então não reconhece como false. Se eu mandar exibir na tela print o tipo de X, ele vai exibir booleano. Aqui, ó, ele exibiu booleano. Entendeu? Isso serve mais para quando você vai usar if ou else, né? Quando você vai usar tipo if, se, eu até falei isso daí numa aula. Nos estudos. If se x for menor do que y, exibe. O que ele está querendo dizer? Se isso aqui for verdadeiro, se isso aqui for verdade, ele vai exibir. Então é isso. Ele não vai ler isso, tipo x menor do que y, então faça isso. Não, ele vai ler se isso aqui for verdadeiro, faça tal coisa. Se for falso, não faça isso, né? É só se for verdadeiro. Se não for, não vai fazer. A gente vai entender mais depois, mas o booleano é basicamente isso, são valores true, de verdadeiro e de false, né? Verdadeiro e falso. Bytes, né? Você pode ver aqui que antes de iniciar uma string, entre aspas, tem um B aqui na frente, então é bytes. Byte array, né? Também, antes de iniciar, aqui tem um parênteses, né? Byte array, parênteses, 5, fecha parênteses. Memory view também, memory view, abre parênteses bytes e colocou aqui dentro também
o 5 para passar para eles, né? Esse daqui é mais avançado, não tem muita importância não. Os principais que a gente tem que saber no início é string, int, float e booleano. Apenas esses. Mas principalmente string, inteiro e float, né? Depois é o booleano também, mas não é tão importante igual os outros. Configurando o tipo de dados específicos. Se você deseja especificar o tipo de dado, pode usar as seguintes funções de construtor. Isso sim é importante. Por quê? Aqui, se você tiver na dúvida, o que é que você vai fazer, ou o que é não. Se esse valor ele é booleano ou não, você pode fazer o seguinte. Você vê que aqui no início ele só coloca x, abre aspas e né, hello world. E aqui o tipo é string. Mas se você não sabe se isso vai ser uma string, você pode fazer de tal forma. Você pode fazer x recebe str, abre parênteses, aí você coloca o que você já queria escrever, olá mundo, fecha parênteses, né? Fecha parênteses e fecha as aspas também, né? Fecha as aspas e fecha parênteses. Você escreve string, olá mundo, e aí ele vai exibir na tela também string. Isso é para você deixar bem específico de que vai ser uma string que vai ser criada. Isso serve para qualquer um. Se você quer especificar que vai ser um número inteiro, você coloca int, um número float, você coloca float, complex, você coloca complex, lista, tupla, range, dict, dicionário, set, frozen set, bool, bytes, bit array, memory view. Memory view a gente viu que meio que você já coloca por padrão, né? Mas, por exemplo, bytes você pode colocar só um B na frente. Aqui ele colocou bytes mesmo, diferente daqui que ele colocou só um B. Bom, aqui ó, exercício. Teste-se com exercício. O exemplo de código a seguir imprime o tipo de dados de x. Que tipo de dados seria? Aqui ó, x recebeu 5, imprimir, né, que seria print no caso, a diferença é que está traduzido. Se a gente colocar em inglês, você vai ver aqui ó. X recebe 5, escreva, né, print tipo de x. O que vai exibir na tela vai exibir int, né, já que ele não tem ponto flutuante e não está entre aspas. Mandar aqui a resposta, vou fazer a atividade aqui agora. Então, exercício, né, vamos ver o que vai ser exibido aqui na tela, vai ser int correct. O exemplo a seguir, print o tipo de... O que vai ser exibido aqui agora? A gente foi passado aqui, x recebe, abre aspas, hello world, fecha aspas. Escrever na tela o tipo. Qual que vai ser o resultado na tela? str, porque está entre aspas, logo é uma string, ou seja, um texto. X recebe 20.5. Vai exibir na tela, o resultado na tela vai ser float, porque vai exibir um número com ponto flutuante. X recebe colchetes, fecha colchetes. Tudo que começa com colchete, tudo que abre e fecha colchetes, que não esteja entre aspas, é uma lista. List que vai exibir na tela. Ok. Que o X recebe Apple, na verdade, abre parênteses, Apple, banana, cherry, fecha parênteses. Tudo que está entre parênteses aqui está dentro de uma tupla, porque quando você abre e fecha parênteses, você usa uma tupla. Tupla, não, é tuple, né? Acho que é isso, tuple. Ok. Aqui tem o... Como que é? Chaves, abre chaves, fecha chaves. Tudo que está entre chaves está dentro de um dicionário, porque sempre que você abre e fecha uma chave, você está criando um dicionário. Então é dict, que vai ser exibido na tela, porque o tipo disso é dict. Aqui tem um x recebe true, né, de verdadeiro, com T maiúsculo, não é com T minúsculo. Vai escrever na tela o tipo de x, que vai ser o booleano. Ele é um valor booleano. Se fosse falso, false, né, no caso, com letra com F maiúsculo, também seria booleano. Se fosse com F minúsculo, não seria booleano. Vamos dar um next. E agora aqui são Python os números, né? A próxima coisa que deve cair aqui, ó. A próxima coisa que vai ser estudada aqui no W3 School vai ser o Python Numbers. Deixar então.